Gente, bom dia a todos, uma boa semana para todo mundo, e hoje nós temos o prazer de receber o professor Fabrício Costa. O professor Fabrício é professor associado da Monash University, em Melbourne, na Austrália. Ele foi nosso médico presidente há quanto tempo? Terminei mestrado e doutorado em 2001, 96 a 2001. Certo? Foi para Fortaleza, depois foi para a Austrália, e hoje nós estamos na Inglaterra, né, Fabrício? Ele tem uma história bonita aí de evolução profissional, e a gente tem muito prazer em recebê-lo hoje para falar para a gente sobre o trabalho que desenvolve nesses locais. Seja muito bem-vindo, é uma honra. Obrigado, Silvana. Tenho de lapela. Bom dia a todos. Sempre é um grande prazer voltar à USP de Ribeirão Preto, que apesar de não ter feito faculdade aqui, fiz toda a minha formação de GO e eu me sinto em casa. É sempre muito bom estar aqui. Trouxe para vocês a nossa experiência com o teste pré-natal não invasivo, que a gente começou a trabalhar em Melbourne, na Austrália, em 2013. Não foi um período longo depois do lançamento do NIPT nos Estados Unidos no final de 2011. O que eu trouxe para vocês é um pouco sobre as polêmicas do NIPT. Vocês sabem que é um teste para rastreamento de Down Syndrome, o melhor teste que a gente tem atualmente, mas existem alguns problemas, principalmente com as novas tecnologias vindas do NIPT. Só mostrar o meu serviço. É vinculado à Monash University. Melbourne tem um rio, como Londres, norte e sul. O norte é a Universidade de Melbourne, onde eu trabalhei por 7 anos. Há 2 anos atrás eu mudei para o sul, para a Monash University. Nós temos 3 maternidades. O Monash Medical Center é a nossa maternidade terciária, que fica colocalizada com a universidade. E a gente tem 2 hospitais secundários, um que se chama Dandenong Hospital e o Casey Hospital. Juntos a gente tem 11 mil partos por ano, é um serviço grande. E são pioneiros também em reprodução humana. Com certeza o Rui e os outros professores da reprodução conhecem a Monash IVF, que foi um dos centros pioneiros de IVF no mundo. E em abril do ano passado a gente inaugurou o nosso Children's Hospital, como vocês, que eu espero conhecer, não conhecia ainda, e é colocado com nós. UTI neonatal mudou para o Children's Hospital, então a gente tem uma área grande por lá de neonatologia. Colocado com o hospital, a gente tem a parte, o arm de pesquisa, se chama Rich Center. Esse é um prédio novo que foi inaugurado há pouco mais de 1 ano. É o 5º andar, cheio de cientistas, onde a gente trabalha com pesquisa placentária, principalmente para pré-eclâmpsia e restrição de crescimento fetal com o pessoal da básica. As pessoas do departamento, esse é o chefe do departamento, o professor Ewan Wallace, ele é escocês, ele é líder em pesquisa placentária de pré-eclâmpsia, e a gente teve uma grande nova aquisição, que é o professor Ben Moll, que se juntou a nós em fevereiro. Ben, ele é holandês, ele é a pessoa que mais publica em ginecologia e obstetrícia no mundo nos últimos 3 anos, principalmente em reprodução e obstetrícia. A geração do meio, Ryan Hodges, faz cirurgia fetal, eu sou chefe da medicina perinatal, e alguns novos talentos. A gente atraiu um brasileiro ano passado, que é o nosso fellow de medicina materno-fetal, é o Daniel Ronick, que foi o primeiro autor do ASPRE, o grande estudo sobre aspirina, com o professor Kipros Nicolaides. Ele está trabalhando no departamento com a gente atualmente. Bom, indo ao tópico, vocês sabem que na década de 90, o professor Kipros Nicolaides, com alguns brasileiros ajudando, como a professora Maria de Lourdes Brizot, desenvolveu a translucência nucal e o teste bioquímico, que a partir de 2000, vários serviços no mundo começaram a utilizar o rastreamento combinado de primeiro trimestre para a detecção de síndrome de Down. Usando idade materna, beta-HCG, PAP-A, a translucência nucal, vocês sabem que a taxa de detecção de síndrome de Down é em torno de 90%, com 5% de falso positivo, contra os 30, 35% que a gente tinha usando somente idade materna. Quando eu era residente, espero que vocês não me achem tão velho assim,
a gente ainda utilizava a idade materna avançada como uma indicação para a amniocentese aqui no serviço. Hoje em dia, o mundo usa o rastreamento de primeiro trimestre. Esse teste é muito bom. Esse paper foi publicado recentemente pela equipe do professor Nicolaides, com mais de 100 mil casos, confirmando a taxa de detecção para síndrome de Down de 90%, com 5% de falso positivo. Trissomia do 18, uma taxa de detecção bem alta, por volta de 96%, com 5% de falso positivo. E para a trissomia do 13, 90%. Se eu acrescentar a frequência cardíaca fetal, essa taxa aumenta para 93%, com os mesmos 5% falso positivo. Um método excelente, a gente consegue detectar as principais trissomias com método, mas, porque existe a translucência nucal, é extremamente operador dependente. Vocês sabem que é necessário treino e auditoria para a gente medir a translucência nucal de maneira adequada. Se isso não é medido de maneira adequada, tem um impacto grande na taxa de detecção desse screening. A partir de 1997, graças ao professor Dennis Lo, da Universidade de Hong Kong, ele descreveu em 97 a presença de DNA fetal livre na circulação materna. E o grupo dele e outros grupos no mundo, a partir de 97, tentaram desenvolver técnicas para se analisar esse DNA fetal e se chegar a um teste na circulação materna onde se possa avaliar a carga genética fetal. E, sem dúvida, ele foi um disruptor. Em 2011, um grande laboratório americano lançou o primeiro NIPT clínico para detecção de síndrome de Down, e vocês vão ver com uma taxa de detecção bem superior ao screening combinado. A evolução a partir do final de 2011, em termos de NIPT, foi extremamente rápida. Então, 2011, final de 2011, foi lançado para a detecção de Down Syndrome. Em 2012, já começou a ser oferecido screening para a trissomia do 18, do 13 e detecção do sexo fetal. 2013, detecção de alterações dos cromossomos sexuais fetais, algumas microdeleções e também trissomias atípicas, como do 22 e do 16. Em 2014, microdeleções adicionais. Em 2015, acho que extremamente polêmico, mas com grande potencial para o futuro, existem alguns laboratórios que podem analisar o genoma fetal completo na circulação materna. A gente vai discutir um pouco isso. Isso pode ser no futuro uma grande vantagem, mas por enquanto acho que é um grande problema. Quando se lançou o NIPT, no final de 2011, a recomendação do ACOG era para oferecer o NIPT para pacientes de alto risco, com idade materna avançada, com translucência ou teste combinado com risco aumentado. E essa foi a primeira meta-análise que foi publicada em 2015 pela Mara Gill, da equipe do professor Nicolaides. A primeira meta-análise com a taxa de detecção de NIPT. Vocês podem ver que para Down Syndrome extremamente alta, 99% comparado aos 90% do teste combinado, mas mais importante, o falso positivo menor do que 0,1% contra os 5% do teste combinado. Então, o número de positivos diminui diminui bastante com isso, e a gente está oferecendo muito menos exame invasivo desnecessário do que oferecia quando fazia o rastreamento combinado. Para a trissomia do 18 e do 13, a taxa de detecção um pouco mais baixa que para a síndrome de Down, mas ainda uma boa taxa de detecção, com falso positivo por volta de 0,1%. Então, dos três trissomias maiores, a taxa de falso positivo de 0,3%, comparado com 5% do teste combinado. Em 2015, esse grande estudo que foi patrocinado por um dos laboratórios, pela Ariosa, foi comparar em gestações de baixo risco o screening combinado de primeiro trimestre com NIPT para síndrome de Down. E basicamente o que eles mostraram, que a taxa de detecção usando o Harmony para síndrome de Down, uma população extremamente grande, de quase 16 mil gestantes, que
fizemos 2 testes simultaneamente. Foi de 100% comparado com 80% do teste combinado. O falso positivo, 0,06% comparado com 5,4%. E mais importante, o valor preditivo positivo, que usando o teste combinado nessa amostra foi de 3,4%, usando o Harmony NIPT foi de 81%. Essa eu acho que é a grande diferença dos métodos. O exame consegue triar os casos que são verdadeiramente positivos muito melhor do que o teste combinado. E a partir dessa publicação, a gente começou a utilizar a NIPT como rastreamento, inclusive para gestantes de baixo risco. Essa é a meta-análise atual, que foi publicada em 2017, incorporando então os estudos anteriores em gestações de alto risco, com os estudos atuais em que a gente tem gestações de baixo risco também. Taxa de detecção para síndrome de Down quase de 100%, com 0,04% de falso positivo, trissomia do 18, 98%, do 13, 99%, e Turner Syndrome por volta de 96%, também com taxas de falsos positivos baixas. Sem dúvida, hoje o NIPT é a melhor forma de se rastrear as trissomias maiores e Turner Syndrome, se a gente comparar com o teste combinado. Com a grande vantagem, que não é operador dependente, com a desvantagem do custo. Por exemplo, inclusive em países como a Austrália, o sistema de saúde, que se chama Medicare, toda a população como o SUS tem acesso ao sistema, não cobre esse tipo de exame. Os pacientes fazem privado e custa por volta de $450 australianos. Isso dá mais ou menos $380 americanos. Bom, esse slide nenhum laboratório de NIPT vai mostrar para vocês e a maioria dos papers não falam sobre isso. Será que esse teste é tão bom assim, se a gente comparar com o teste combinado de primeiro trimestre? Nem tanto se a gente levar em consideração um fator extremamente importante. O teste combinado, ele não falha. Eu consigo medir translucência nucal para 100% das minhas pacientes e consigo dosar PAPI e beta-HCG para 100% delas. Então não existe falha desse tipo de teste. O NIPT, ele falha por volta de 3% dos casos. Por 2 razões. Eu posso ter fração fetal muito baixa. Por exemplo, obesidade é um fator de risco para fração fetal baixa. O Harmony, por exemplo, precisa de uma fração fetal de pelo menos 4% para o teste ser realizado. Se a fração fetal é menos de 4%, o teste falha. Também existem algumas pacientes, 0,5% delas, que não existe fração fetal na circulação, por uma série de fatores. Ou a paciente é extremamente obesa, ou a placenta é extremamente pequena e não tão funcional, que não está soltando na circulação fetal o DNA fetal. E também existem problemas de laboratório, o teste é um pouquinho complexo, por volta de 1,3% falha por problemas laboratoriais. Então, por volta de 2 ou 3% dos NIPTs falham. Só que, quando o laboratório mostra para vocês, e a maioria das publicações que foram patrocinadas pelo laboratório mostra as taxas de detecção, eles não levam as falhas na computação geral da taxa de detecção. Eu levei em conta. Então, a taxa de detecção para Down Syndrome, que era 100%, se eu levar em conta as falhas, ela cai para 92%. Muito perto do combinado. Falso positivo, que era menor que 0,1%, ele sobe para 3%. Muito parecido com o combinado. Valor positivo, preditivo positivo, que é de 80%, cai para 7% se eu levar as falhas em consideração. Então, um teste que parece fantástico, ele não é tão fantástico assim se a gente olhar com olhos um pouco mais críticos. Sem dúvida, se eu tenho um resultado, ele é um fantástico teste. Se o teste falha, eu tenho que ficar preocupado com essa gestação. Comparando o screening combinado, que foi muito bem realizado por esse grupo da Escandinávia, com o NIPT, e levando em consideração as taxas de falha, a taxa de detecção para a síndrome de Down foi de 89% usando combinado, 92% usando NIPT.
Falso positivo do combinado 3,7% contra 3,1% do NIPT. Preditivo positivo 5,6% usando o combinado, 7% usando NIPT. Então, é importante a gente ter esses olhos críticos quando a gente recebe essa informação. E para a NIPT foi muito interessante, ele foi desenvolvido por um pesquisador universitário que vendeu os royalties para uma grande empresa americana. Então, todo o desenvolvimento e a maioria dos artigos foram publicados, patrocinados por laboratório, e que não passam essa visão crítica para nós clínicos. Outro fator importante que mudou nos últimos anos, e essa meta-análise de um amigo meu, um italiano bem jovem, o Francisco D'Antonio, mostrou que o risco de aborto, de perda gestacional, se eu fizer um exame invasivo, é muito mais baixo do que a gente pensava. Para a amniocentese, o risco de aborto é de 0,1% pós-procedimento, se eu sou bem treinado, se eu fiz pelo menos 100 procedimentos na minha vida e continuo fazendo esses procedimentos. E o risco de aborto usando a CVS, Chorionic Villus Sampling, 0,2% em mãos treinadas. É muito mais baixo do que o 1% que a gente aconselhava os nossos pacientes no passado. Depois dessa meta-análise de 2015, em Melbourne, a gente passou a utilizar esses dados para aconselhar os nossos pacientes. Então, em mãos treinadas, você pode ser muito mais liberal em termos de procedimento invasivo, porque você não está aumentando a taxa de perda gestacional. Outro fator que mudou nos últimos anos é como se analisa os cromossomos. A gente fazia banda G. Eu fui estagiário do PINA quando era estudante de medicina, aqui em Ribeirão Preto. Foi assim que eu vim parar em Ribeirão Preto para a minha residência. Eu passava na genética cortando filme fotográfico de cromossomo e analisando o tamanho dos cromossomos. Passei 2 meses fazendo isso nas férias da Faculdade de Medicina. Hoje em dia a gente faz microarray. A partir de 2013, na Austrália, 100% dos nossos pacientes fazem cariótipo molecular. Quais as vantagens do cariótipo molecular? Eu consigo detectar 5% mais alterações cromossômicas do que a banda G. A desvantagem que eu tenho 3% de VULs, são variações de significância não sabida. Alterações do genoma que não são correlacionadas ou não se sabe se são correlacionadas com doença. Isso pode ser um desafio em termos de aconselhamento, porque os pais vão ficar preocupados e a gente não sabe o prognóstico dessas alterações, dessas variações. O que a gente faz? A gente retira sangue dos pais, e se o pai é portador dessa VULS e eles são normais, foi herdado e provavelmente seja normal. Só que isso, com o passar dos anos, vai desaparecer. Existe uma biblioteca internacional e que tudo é reportado, inclusive com casos pediátricos. Então, a gente está aumentando o conhecimento nessa área. Daqui a poucos anos, a variação de significância não sabida vai desaparecer, porque a gente vai ter uma correlação pré-natal e pós-natal dessas alterações microcromossômicas. Em termos de NIPT, eu acho que eu tive muita sorte. Eu introduzi NIPT no estado de Vitória. Eu fui o primeiro grupo que começou a fazer isso, e a gente publicou a primeira experiência australiana. Vou mostrar antes da experiência para vocês o que o college, que é a nossa FEBRAS, que se chama RANSCOG, em termos de guidelines, fala para a gente. Super importante é se fazer um ultrassom pré-NIPT. Por quê? A idade gestacional é importante. Eu posso fazer NIPT a partir de 10 semanas. Antes de 10 semanas, a fração fetal é muito baixa, o índice de falha é bem maior. Eu posso ter gestações gemelares, que alteram o feto. Em twins, eu posso fazer NIPT se eu tenho múltiplos de alta order, NIPT não foi validado. Então, eu não posso fazer NIPT para esse tipo de paciente. Não sei como é que está a situação no Brasil, mas o que tem acontecido na Europa e na Austrália, existe marketing direto dos laboratórios para o consumidor. Eles estão bypassing os médicos. Então, muitos pacientes vão num laboratório como o Fleury fazer NIPT sem aconselhamento pré-teste e sem ultrassom.
Então, vários pacientes que, por exemplo, têm um aborto, uma perda fetal e não sabem, vão fazer NIPT. Ou se existe um vanishing twin. Um vanishing twin ainda está secretando DNA. E provavelmente é anormal. 50% dos vanishes eles têm alteração cromossômica. E o NIPT não consegue detectar de onde vem o DNA. Então eu aumento a minha taxa de falsos positivos. Ultrassom pré-NIPT é fundamental. Outra coisa importante é que NIPT não é um teste diagnóstico. A taxa de detecção é alta, mas é um teste de rastreamento. A gente tem obstetras que às vezes oferecem interrupção da gravidez, que é autorizada na Austrália, antes de fazer procedimento invasivo só baseado em NIPT. E na nossa experiência a gente tem um número de falsos positivos, ou seja, eventualmente algum feto normal está sendo a gestação interrompida por falha no oferecimento do teste invasivo confirmatório. Outra coisa importante é não oferecer screening combinado de primeiro e segundo trimestre depois de NIPT, porque eu estou falando de testes de níveis de detecção diferentes. Algumas pacientes, principalmente de IVF, elas querem fazer tudo. Tudo bem, eu fui baixo risco na NIPT, mas eu quero fazer também o combinado de primeiro trimestre. Então faz menor sentido ter um teste de detecção mais alta e depois você fazer um teste que tem mais falso positivo e detecção mais baixa. Isso acontece. E também a importância do ultrassom morfológico de primeiro e segundo trimestre. Claro que se o feto tem uma malformação maior, não interessa se ele foi a baixo risco no NIPT, existe uma indicação formal de oferecer teste invasivo. E basicamente o que eu mencionei para vocês, o RANSCOG, claro que não estimula esse marketing direto dos laboratórios para o consumidor. Essa foi a primeira experiência australiana que a gente juntou no final de 2013. A gente começou a oferecer NIPT na Austrália no começo de 2013. No final de 2013, a gente colocou 18 serviços junto e publicou a primeira experiência com 1.800 casos. Na época, ainda oferecia NIPT para pacientes de alto risco. Vocês veem que idade materna avançada foi a principal indicação, ou alto risco no teste combinado foi a segunda indicação. Basicamente, nessa época, a gente estava enviando amostras de DNA para os Estados Unidos e ninguém sabia direito se essa viagem longa transpacífica alteraria a performance do teste se comparado com o teste feito nos Estados Unidos. E vocês veem que a performance por vários itens é muito semelhante do teste que era feito onshore nos Estados Unidos. Então, se provou que o transporte de sangue materno no extract tube, naquele tubo que tem o estabilizador de DNA, inclusive com horas de transporte, às vezes dias de transporte, não afeta a performance do teste. A partir de 2015, com parcerias com laboratórios americanos, uma série de 5 laboratórios australianos começou a desenvolver e a fazer NIPT na Austrália. O NEST é um teste do meu serviço, que a gente começou a realizar o teste in-house no final de 2016 e faz um número bastante grande, com mais de 10 mil testes no momento. O custo ele é muito semelhante aos diferentes laboratórios, por volta de $450 australianos. Fração fetal. Vou começar a conversar um pouquinho sobre as polêmicas do NIPT. Fração fetal é uma coisa extremamente importante, mas extremamente polêmica. Primeiro, não se sabe o gold standard para medir a fração fetal. A fração fetal é uma porcentagem. Vocês sabem que vocês têm DNA livre materno na circulação e DNA livre fetal. Em média, uma gestante, 10% do DNA circulante é de origem fetal. E a maioria dos testes de NIPT eu tenho que ter níveis de pelo menos superior a 2 a 4% da circulação fetal para esse teste ser válido. O melhor teste são para fetos masculinos em que eu posso detectar o cromossomo Y. Esse é o melhor teste que se tem no momento, mas 50% dos fetos são femininos. Existem técnicas de metilação, existem técnicas de SNP array,
E existem técnicas que medem o fragmento o comprimento do fragmento de DNA. O DNA fetal ele é mais curto em termos de tamanho do que o DNA materno. Essa é uma forma de se medir isso. Diferentes laboratórios usam diferentes técnicas. Por exemplo, o Panorama e o Ariosa usa SNP Array, e Illumina usa o tamanho de fragmentos de DNA. Qual é o melhor teste? Ninguém sabe. O grande problema é que eles não são comparáveis. Então, se eu tenho um resultado de fração fetal vindo do Harmony e um resultado de fração fetal vindo do Illumina, eles não são comparáveis. São coisas diferentes que usam técnicas diferentes. Essa carta ao editor do Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, em 2015, que trouxe uma polêmica enorme sobre a fração fetal. Isso, nos bastidores, foi estimulado por um dos laboratórios, mas basicamente 2 obstetras de Boston coletaram sangue de 2 mulheres não grávidas e mandaram para os laboratórios cegos. Não avisaram os laboratórios que esses pacientes não estavam grávidos. E enviaram isso para 5 laboratórios. 2 laboratórios que medem a fração fetal, o que eles reportaram? Reportaram o teste como failed. Não existia DNA fetal suficiente para reportar o teste, que é o correto. Só que 3 laboratórios que não mediam a fração fetal reportaram como cariótipo normal double X, um cariótipo feminino normal. O que eles fizeram? Ainda bem que é feminino. O que eles testaram? Eles testaram DNA materno. Então, fração fetal é extremamente importante. Volta e meia me perguntam qual é o melhor laboratório. É que nem equipamento de ultrassom. GE, Philips e Toshiba, provavelmente eles têm os mesmos níveis de ultrassom. É a mesma coisa para a NIPT. Só que existem laboratórios que medem a fração fetal e laboratórios que não medem a fração fetal. Se você me pedir uma recomendação, eu vou dizer, faça só com laboratórios que medem a fração fetal e não faça com laboratórios que não medem a fração fetal por causa disso. Outra coisa importante, como isso tudo é muito novo, os guidelines eles estão sempre atrasados em termos de recomendação. O NIPT foi lançado no final de 2011. Só em 2014 que essas técnicas de medir fração fetal foram explicadas para a gente. Não existiam publicações da forma que esses laboratórios estavam medindo fração fetal. E a partir de 2015, instigada por essa carta ao editor, a maioria das sociedades internacionais, a Sociedade Internacional de Diagnóstico Pré-Natal, o ACOG, o ISUOG, começou a mencionar que é extremamente importante se usar a fração fetal quando se oferece a NIPT para os pacientes, e esse é o guideline atual. Apesar disso, ainda existem laboratórios que não medem a fração fetal. E eles têm uma explicação, se você falar com o representante, extremamente convincente da razão de não medir. Eles dizem que o sequenciamento é tão profundo, o número de sequências de DNA é tão grande, que você não precisa medir fração fetal. Claro que para nós, que a gente é relativamente inteligente, não adianta tu replicar um monte de coisa que não existe. Se não tem DNA fetal, não tem replicação que vai produzir DNA fetal. Outro fator importante é que, para a forma que a NIPT funciona, é contar o número de fragmentos de um determinado cromossomo. Por exemplo, na população geral de mulheres normais não grávidas, existe uma quantidade X do cromossomo 21. Quando você faz isso, uma portadora de um feto com síndrome de Down vai ter uma quantidade um pouquinho maior de fragmentos do cromossomo 21 do que uma paciente com um feto normal. Quanto mais fração fetal eu tiver, melhor o método diferencia esses dois grupos. Isso se traduz em termos de taxa de detecção. À medida que aumenta a taxa de detecção, aumenta a fração fetal, aumenta a taxa de detecção do teste. Vocês podem ver que 100% de detecção, ou quase 100%, é a partir de 7%. Se eu tenho 4%, a taxa de detecção cai para 62%.
O Harmony, se eu tenho menos de 4%, por causa disso, eles falham o teste. Illumina, a recomendação do laboratório é falhar quando é menos de 1%. No nosso serviço, que a gente utiliza Illumina, a gente sabe que o limite de detecção para síndrome de Down é 1,7%, e a gente resolveu colocar o nosso cutoff point em 2%. Mas isso não foi guiado pelo laboratório, mas sim por nós, obstetras, que conhecemos a melhor forma de fazer esse teste. Por que esses laboratórios não estão tendo muito problema se eles não estão medindo fração fetal? Por causa disso. Qual é a chance de um laboratório que não mede fração fetal perder um caso de síndrome de Down? Extremamente baixa. A prevalência de síndrome de Down na população é por volta de 1 em 700. Prevalência de fração fetal menor do que 4% é 1 em 100. A prevalência de fetos de sexo masculino, que eu posso medir fetal fraction de maneira adequada, 50%. Se eu colocar isso, a chance de um laboratório que não mede fração fetal, um feto masculino, de perder um caso de síndrome de Down, é 1 para 140 mil. Então, eles escapam legalmente por isso. Mas, claro que à medida que se for fazendo mais e mais testes, eles vão ter perdas por causa disso. E o falso negativo é muito pior do que o falso positivo. O falso positivo, no máximo, eu vou oferecer um teste invasivo. O falso negativo, eu vou ter uma perda de diagnóstico. A gente começou a estudar também fatores que afetam a fração fetal. A gente introduziu em 2013 também no nosso serviço o screening para pré-eclâmpsia no primeiro trimestre da gravidez, usando o algoritmo da Fetal Medicine Foundation. Então a gente avalia Doppler de artéria uterina, PLGF, Placental Growth Factor e PAPEI, 2 marcadores séricos, história materna e também mede pressão arterial, coloca tudo isso no algoritmo e calcula o risco de pré-eclâmpsia. E a gente começou a notar que existe uma correlação de função placentária com a fração fetal, que teoricamente vem de apoptose placentária. E publicou esse paper aqui em 2017, mostrando que existe uma correlação direta da fração fetal com os níveis de beta-HCG, com os níveis de PAPEI e com os níveis de PLGF. Quer dizer, se eu tenho uma boa placenta, eu tenho mais fração fetal. Se eu tenho uma má placenta, a fração fetal é menor. Eu não trouxe esses dados para vocês, mas a gente já acabou de ter um paper aceito para publicação no White Journal, mostrando que pacientes com alto risco para pré-eclâmpsia, elas têm menos a fração fetal de DNA. E também pacientes que têm Doppler de uterina alterado, têm menos fração fetal, pacientes que têm o Mean Arterial Pressure, o MAP, mais alto, têm menos fração fetal. Existe uma correlação para isso. A grande pergunta é se eu posso usar a fração fetal como marcador de função placentária, e isso a gente está atualmente com uma aluna de pós-doutorado avaliando essa grande pergunta. Qual que é a performance na clínica real? Como nós, em serviço privado ou público, oferece para paciente fora de um setor de pesquisa. E a gente publicou a nossa experiência. Foi um combinado das 3 grandes clínicas de ultrassom e ginecologia e obstetrícia, 2 de Melbourne e uma de Sydney. A gente publicou esse paper em 2016, mas com dados até de 2015, de 2013 a 2015. Mais de 5 mil testes e na época a gente usava o Harmony da Ariosa. Vocês podem ver que a maioria das pacientes fizeram o teste por volta de 10 semanas, 10 a 11 semanas no primeiro trimestre. Isso é interessante porque o teste demora por volta de 2 semanas para chegar ao resultado. Se a paciente coleta com 10 a 11 semanas, ela volta para nós com 12, 13 do ultrassom morfológico de primeiro trimestre, já com o resultado do NIPT, e a gente faz o aconselhamento no mesmo momento. Vocês podem ver que na nossa população a discriminação dos riscos, por exemplo, para a trissomia do 13 e do 18 funcionou muito bem, usando NIPT. Para a síndrome de Down também funcionou muito bem, mas vocês podem ver que a distribuição dos cromossomos sexuais é extremamente variável. Existem riscos muito variáveis dos cromossomos sexuais e eu vou mostrar para vocês que é outro problema do NIPT.
A gente avaliou nessa população de 5 mil pacientes o valor preditivo positivo real, de pacientes que batem na nossa porta querendo fazer NIPT. Para a síndrome de Down, o PPV foi de 91%, muito semelhante ao que foi publicado nos grandes estudos. Só que para a trissomia do 18, é 58. 13, 50. Cromossomos sexuais, Turner, 25. O PPV combinado foi de 58%. Ou seja, definitivamente não é um teste diagnóstico, é um teste de screening. E um teste de screening que funciona muito bem para a síndrome de Down, não tão bem para as outras alterações cromossômicas maiores, e para cromossomos sexuais não funciona bem de todo jeito. Claro que para a trissomia do 18 e do 13, a gente consegue detectar as malformações maiores por ultrassom. Hoje em dia, ultrassom de primeiro trimestre, e Ribeirão Preto é uma das líderes no Brasil e no mundo de ultrassom, a maioria de nós consegue detectar essas malformações maiores já no primeiro trimestre, se não, na época do morfológico. Então a gente não, teoricamente, não vai perder casos de trissomia do 18 e do 13. Mas o grande problema são os falsos positivos. E como se maneja esses falsos positivos, em termos de ansiedade da paciente, em termos de custo para o sistema de saúde, em termos do risco de alguém recomendar uma interrupção da gravidez, num caso falso positivo. Vamos ver um pouquinho sobre cromossomos sexuais. O grande problema é que o fenótipo é extremamente variável. A parte da Turner não mosaico, a maioria das alterações dos cromossomos sexuais, elas têm um prognóstico extremamente bom, certo? Então existe uma dúvida por que rastrear essas alterações que em geral têm um prognóstico muito bom. Porque tem alguns casos, a gente tem o dilema de uma paciente com Klinefelter, por exemplo, que quer interromper a gravidez por Klinefelter, sendo que o resultado pós-natal, em geral, é muito bom. Eu posso ter mosaico placentário, mosaico materno, que também afeta o DNA, afeta o teste, e também o teste é menos acurado com cromossomos sexuais. A gente também utilizou a nossa amostra para olhar na clínica real qual é a performance do teste, usando um fator estatístico que é parecido com o valor preditivo positivo. Para Turner, 20%, muito baixo. Para os outros, uma variação, mas, em geral, o PPV é somente 35%, muito, muito baixo. Vale a pena oferecer esse teste, que eu posso causar extrema ansiedade para as pacientes, se eu tenho um número de falsos positivos extremamente grandes? Essa é uma grande questão. Provavelmente a resposta é não. O que acontece em alguns pacientes especiais como IVF? A gente acabou de publicar na Human Reproduction o maior estudo comparando a população que fez a NIPT e não foi advinda de IVF, com quase 1000 casos de IVF. Só características dessa população, mas principalmente o que a gente notou. A fração fetal das pacientes de IVF é mais baixa do que as não IVF, e não independente da idade gestacional. Outro fator, e isso é extremamente importante em termos de aconselhamentos para esses pacientes, a falha do teste, quando a concepção foi espontânea, foi de 0,7%, e a falha do teste em pacientes vindas de IVF foi de 2,4%. Por quê? A gente não sabe ao certo, mas provavelmente as pacientes de IVF elas têm uma placenta pior do que as pacientes não IVF. E essa é a razão que elas têm mais pré-eclâmpsia, mais restrição de crescimento, mais parto prematuro, etc. E essa é uma forma interessante de olhar a mesma coisa. Essa é o PPV para gestações espontâneas comparadas com a IVF. Para trissomia do 21, ambas muito bom. Mas para a trissomia do 18 e do 13, vocês podem ver em preto, que é os verdadeiros positivos, em IVF é muito mais baixo. Quando eu comparo a taxa de verdadeiros positivos espontâneos com a IVF, existe uma diferença significativa dos dois. Eu tenho muito mais falso positivo em gestantes com IVF, eu tenho mais falhas,
e tenho mais falsos positivos em gestações extremamente preciosas que elas têm muito medo de risco de abortamento se eu fizer um procedimento invasivo. Então, eu acho que esse paper é importante em termos de aconselhamento para essa população de IVF. Existe muito pouco dado na literatura sobre gestação múltipla. Basicamente, se sabe que a fração fetal é mais baixa em gestação múltipla. Em gestação monocoriônica, teoricamente, o NIPT funciona da mesma forma que em gestações únicas. Nas gestações dicoriônicas, não existe nenhum grande estudo que mostrou a taxa de detecção para isso. A gente ainda está esperando e provavelmente vai ser uma meta-análise que vai poder juntar um número suficiente de casos para mostrar isso. Mas ainda é uma incógnita a performance do NIPT em gestações dicoriônicas. Agora a gente vai ficar com um pouco mais de complicações, que são as microdeleções e o genoma completo. E vocês vão ver por quê. Qual que é a lógica de se oferecer NIPT com um painel de microdeleções? Vocês sabem que o risco para síndrome de Down aumenta com a idade materna, só que para as microdeleções mais comuns ele é constante, independente da idade materna, e o risco é por volta de 1 em 1000. Essas microdeleções mais comuns. Em termos de prevalência, a deleção do cromossomo do braço curto, o cromossomo 22, que é a síndrome de George, é a segunda mais frequente. Ela só perde para a síndrome de Down. Então, essas são as explicações lógicas para se tentar rastrear essas microdeleções. Mas vamos usar um exemplo de uma síndrome que um dos laboratórios oferece no painel. Por exemplo, deleção 1p36. Primeiro, existe um big range em termos do número de megabases afetadas dessa deleção, que vai de 1.5 a maior que 10.5 megabases de alteração. Se eu fizer o teste, eu posso detectar acima de 3 megabases. 15% desses casos tem menos de 3, ou seja, o NIPT não consegue detectar. A prevalência dessa microdeleção na população é de 1 para 10 mil. É raro. A taxa de detecção varia de 60% a 97%, com 0,7% falso positivo. Se eu oferecer um painel com essa microdeleção para 10 mil pacientes, só uma paciente vai ser afetada e 9.999 vão ser normais. Como a taxa de detecção não é de 100%, no máximo, na melhor das hipóteses, eu vou detectar um caso. Só que eu vou ter 70 falsos positivos. Eu vou ter que oferecer teste invasivo para 71 pacientes para, teoricamente, detectar um caso dessa microdeleção. Vale a pena? Provavelmente não. Então, o valor preditivo positivo é de 1,4%. Se alguém oferecer qualquer teste em medicina para vocês tem um valor preditivo de 1,4%, você faz esse teste? Provavelmente não. E outro problema, cada vez que eu aumento o número de testes que eu ofereço para as minhas pacientes, eu aumento a minha taxa de falso positivo. Cada nova deleção ou cada novo cromossomo que eu acrescento no meu painel, a taxa de falsos positivos aumenta. Então pode chegar um ponto, se eu oferecer genoma completo, eu vou ter uma taxa de falso positivo extremamente maior que o screening combinado, que é de 3 a 5%. Agora um problema ainda maior, que é se oferecer o genoma completo usando NIPT, existe pelo menos um laboratório que oferece isso. Em Melbourne, o líder local, que é da Universidade de Melbourne, do Children's Hospital, oferece o genoma completo para as pacientes. E eu, pessoalmente, tenho grandes problemas com isso. E vou mostrar por quê. Essa publicação é do grupo de Melbourne, junto com a Diana Bianchi, que foi uma das líderes, que é uma das líderes de NIPT dos Estados Unidos, publicou esse artigo. Essa revista tem fator de impacto 16. Agora, deem uma olhada nesses dados. Basicamente, eles mostraram a experiência deles com o genoma completo, comparando as amostras do laboratório americano, do Sequenom, com as amostras australianas. Eles fizeram genoma completo nos Estados Unidos para quase 73 mil pacientes.
Só que eles tiveram segmento completo em 5 pacientes. Ou seja, todo esse arm do estudo não existe. Em Melbourne, eles fizeram o whole genome para 16, quase 17 mil pacientes e tiveram segmento completo em 57 pacientes. E numa revista com fator de impacto 16, eles publicaram essas 57 pacientes. Os resultados são mais chocantes ainda. 22 dessas 57 pacientes eram aborto, eram a perda gestacional. Eu preciso de NIPT para detectar uma perda gestacional? Não. O laboratório ofereceu direto esse teste para as pacientes. As pacientes não fizeram ultrassom pré-NIPT. Ou seja, se eu encostasse um transdutor antes do teste, eu não ofereci o teste que custa $450 para essas pacientes. Claro que esse dinheiro não foi devolvido para elas. Reais, de triploidias, 5 casos, de uniparental dissomias em 5 casos. Ou seja, dos 57 pacientes testados, 10 casos eles detectaram alterações que o NIPT convencional não ia detectar. Vocês sabem que os triploides têm malformações severas. A gente vai detectar por ultrassom. As dissomias uniparentais podem ter malformações severas ou não. Se existe malformações severas, claro que eu vou oferecer um cariótipo, vou detectar. As que não tem, eu vou perder. Qual é esse número? A gente não sabe. Eu preciso de NIPT para detectar uma gestação de alto risco para morte fetal, para óbito fetal? Não. Para normais, desses pacientes considerados de alto risco, 14 fizeram exame invasivo e o cariótipo era normal, foram falsos positivos. E 8 pacientes perderam o follow-up dessas 57. Basicamente, de 57 pacientes, somente 10 pacientes têm alterações que, teoricamente, o whole genoma detectava, mas talvez um ultrassom bem feito pudesse detectar a grande maioria desses pacientes também. A ansiedade que isso causou para esses pacientes é enorme. Várias pacientes de IVF que tiveram procedimento invasivo foram falsos positivos. Eu adoro modernidades, tanto que eu fui um dos introdutores do NIPT de pré-eclampsia screening, mas eu acho que a gente tem que ter juízo crítico antes de oferecer um teste que, sem dúvida, está a nível de pesquisa para pacientes clínicas. Eu não tenho a menor dúvida que, nesse ponto do conhecimento, oferecer genoma completo está a nível de pesquisa. Universidades têm que fazer isso dentro de padrões éticos, mas não oferecer esse teste para as pacientes clínicas. Quando o resultado falha, isso é um grande problema. E o grupo do professor Kyprios Nicolaides mostrou que existe uma diferença da fração fetal se eu comparar as gestações normais, que a média foi por volta de 11%, síndrome de Down muito semelhante, por volta de 11%, só que a fração fetal nas trissomias do 18 e do 13 é significativamente mais baixa. Então eu posso ter mais falhas no NIPT se eu tenho uma trissomia do 18 ou do 13. Então eu tenho que ficar muito atento a valores a NIPT falsamente normais se eu vejo malformações maiores no ultrassom. E basicamente a recomendação desse paper do professor Nicolaides foi que existe a necessidade de um ultrassom de primeiro e segundo trimestre bem feito para se determinar se eu vou oferecer teste invasivo para esses pacientes ou não. A gente resolveu olhar a nossa amostra e acabou de publicar no BJOG o primeiro grande paper sobre falhas no NIPT com outras complicações da gravidez. E veio algumas surpresas, algumas que eu sei como explicar e algumas que eu não sei explicar. Por exemplo, a gente comparou diabetes gestacional entre a taxa da população australiana geral com a taxa que se falha na NIPT. 20% das pacientes que na NIPT falhou tiveram diabetes gestacional. Qual a explicação fisiológica para isso? Não faço a menor ideia. Pré-eclâmpsia, na população australiana geral, 1,5% se a NIPT falha por volta de 10%. Restrição de crescimento pequeno para a idade gestacional, 10% na população geral, 15% se a NIPT falha. Parto prematuro, 8% na população geral, 11% se a NIPT falha. Esses dois não eram com diferença significativa.
alterações cromossômicas se a NIPT falha. Na população geral, a gente tem 0,2% de alterações cromossômicas, se a NIPT falha, 6,5%. Então, a nossa recomendação hoje, se a NIPT falha, a gente oferece para os pacientes biópsia de vírulo coreal ou amniocentese, baseados nessa taxa extremamente alta de alterações cromossômicas, e também recomenda a avaliação do crescimento fetal no terceiro trimestre pelo risco aumentado de diabetes, pré-eclâmpsia e restrição do crescimento. Esse paper atraiu a mídia, o BJOG fez um media release baseado nos nossos dados, que foram os primeiros na literatura que publicaram isso. É claro que com o passar do tempo, outros estudos e a nossa amostra tem que confirmar esses achados. Concluindo, sem dúvida, NIPT é o melhor teste de rastreamento para síndrome de Down. Ele não é operador dependente, só que tem um grande problema do preço. Se isso vai ser introduzido nos sistemas de saúde ao redor do mundo, acho que depende dos diferentes lugares. Vai ser introduzido no NHS, na Inglaterra, agora, em 1918. Holanda já oferece no sistema. Na Austrália, existe uma discussão de se oferecer ou não. O Brasil, eu acho que por as grandes polêmicas de interrupção da gravidez, eu acho muito pouco provável, e claro que gera um custo ao sistema. A grande explicação para os políticos é a vantagem financeira. Eles entendem os números, certo? Se eu fizer menos procedimentos invasivos, o custo comparado com o NIPT é muito mais alto. Então, o NIPT pode poupar dinheiro pelo número de procedimentos invasivos que eu deixo de fazer por ter menos falso positivos. O ZOG acabou de lançar em 2017 a reedição dos guidelines sobre a NIPT, mostrando a importância do ultrassom. Ultrassom é extremamente importante. No primeiro trimestre, em mãos treinadas, a gente consegue detectar 60% das malformações maiores. E muitas pacientes que fazem NIPT e acabam não vindo para a ultrassom de primeiro trimestre atualmente. Isso é um grande problema. E a outra recomendação do ISOG, que não existem dados suficientes ou a qualidade do NIPT não é suficiente para se oferecer de rotina NIPT para alterações cromossômicas raras, microdeleções e rastreamento de alteração dos cromossomos sexuais. Vou mostrar para vocês o nosso protocolo atualmente. Isso é um serviço como se fosse a clínica civil, um serviço privado linkado à universidade, ou seja, os pacientes pagam por isso, então não pense em custo-benefício. Essa é a ideia que a gente tem, que é o melhor serviço a se oferecer para as pacientes. A nossa recomendação aos pacientes virem entre 10 e 11 semanas realizar o exame de ultrassom inicial para diagnóstico de viabilidade, idade gestacional e número de fetos. A gente coleta o sangue e as pacientes podem escolher por 2 caminhos, ou ter NIPT, e a gente chamou isso de NIPT Plus. Também a gente colhe sangue para bioquímica, para o rastreamento de pré-eclâmpsia, incluindo o fator de crescimento placentário. Os pacientes voltam, ou a paciente também pode escolher, ao invés de NIPT, fazer o rastreamento de primeiro trimestre, que custa por volta de $100 na Austrália, contra os $450 do NIPT, e também a gente incluiu o PLGF no rastreamento. Os pacientes retornam por volta de 12 a 13 semanas com o resultado do NIPT, e a gente oferece o screening para pré-eclâmpsia no mesmo momento. Se essa paciente é considerada de risco alto para pré-eclâmpsia, baseados nos resultados do ASPRI Trial, a gente faz a recomendação de 150 mg de aspirina de 12 a 13 semanas a 36 semanas de gravidez. A gente vai ter um grande congresso esse ano, que é o Mundial de Ultrassom da ISOG. Certamente a NIPT vai ser um dos grandes tópicos. O pré-conferência vai ser sobre genética em obstetrícia. Eu vou ser um dos palestrantes. Vocês veem que tem um grupo relativamente bom de médicos lá, e eu apareço num cantinho por ali. Muito obrigado.